Olá meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e essa semana aqui vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma retrospectiva daquilo que nós vimos no segundo semestre do ano 2022, como fizemos também, né, na última semana do primeiro semestre. Eu fiz uma retrospectiva e agora vamos lá. Nós tivemos 17 encontros e agora uma passada rápida só para lembrar os temas que nós conversamos. Começamos aqui com a situação tensa que envolve China e Taiwan. O governo chinês, o Partido Comunista Chinês, não gostou de forma alguma a visita da deputada Nancy Pelosi, ela que preside a Câmara dos Deputados, ela que é a terceira pessoa mais importante na hierarquia, né, do poder dos Estados Unidos, não poderia ter visitado Taiwan. Vamos lembrar que o governo americano não reconhece Taiwan como um país independente. Lembrando que esse nem sequer declarou a sua independência. O governo americano, tanto quanto o brasileiro, não tem relações diplomáticas com Taiwan. Manter relações diplomáticas seria o mesmo que, de um modo diferente, reconhecer que Taiwan é um país independente. Isso a China não aceita. A China declara que Taiwan é uma província rebelde, quer dizer, é território chinês, embora nesse exato momento não obedece, não segue Pequim, não segue as ordens do Partido Comunista, tem um governo próprio, constituição própria, moeda e etc. Age como um país livre, mas no entendimento chinês não é. Então, ter relações diplomáticas para as autoridades chinesas, isso foi uma grande provocação. Na sequência, a China deu início a uma série de exercícios militares nos arredores de Taiwan, exercícios militares com munição real, o que é raro, né, porque isso tem um custo muito alto e também pode, obviamente, ter um desdobramento aí fora do esperado. E esse praticamente cerco a Taiwan criou uma complicação aí para a economia de vários países, como o Brasil. Por quê? Porque as exportações de semicondutores, processadores, memória e outros equipamentos nesta área, a qual Taiwan é a principal referência no mundo, esses carregamentos ficaram bloqueados, o que atrapalhou a cadeia produtiva aí, inclusive de indústrias brasileiras. Tá? Então é um ponto importante essa tensão China-Taiwan, essa expectativa de que a China pode invadir Taiwan a qualquer momento, cria, lógico, uma grande apreensão. Esta matéria da CNN Brasil nós não utilizamos em nenhum papo nosso, mas poderia, sim, e tem tudo a ver com o Extremo Oriente, como falávamos há pouco de Taiwan. O que está acontecendo? A Coreia do Norte está prestes a realizar o seu 7º teste nuclear. E a Coreia do Sul vem afirmando, né, como temos aqui no título, Coreia do Sul alerta para uma resposta sem precedentes ao teste nuclear que a Coreia do Norte ameaça realizar. A Coreia do Norte realizou esse ano vários testes com mísseis balísticos, e que alguns seriam até mísseis de longo alcance, podendo até mesmo chegar ao território norte-americano. Então nós estamos vendo uma escalada aí da tensão no que diz respeito ao comportamento, né, do líder norte-coreano Kim Jong-un, que afirma que pretende fazer da Coreia do Norte a mais poderosa, né, potência nuclear do mundo. Isso são devaneios, né, do líder norte-coreano, mas é óbvio, sobretudo para a Coreia do Sul, isso preocupa e preocupa bastante. Coreia do Sul que conta com a solidariedade americana
em caso aí de uma agressão, mas óbvio que um ataque à Coreia do Norte teria uma resposta também com proporções destruidoras. Então, é um outro canto do mundo aí que nos preocupa bastante, né? Essa tensa relação entre as Coreias e também a Coreia do Norte e o Japão. Né? Seria agora, caso assim, a China deveria, né, agir em nome de conter os ânimos do líder norte-coreano, mas parece que a China, nesse exato momento, não está com essa disposição toda para acalmar os ânimos aí do líder norte-coreano, que já demonstrou ser inexperiente e ter alguns rompantes de estrelismo. Ele faz testes e tem tomadas cinematográficas do momento em que realiza os testes. Isso preocupa e não é pouco. Outro assunto aqui, extremamente importante e também, só agora que a gente acaba notando, né, que iniciamos aí o semestre focados no extremo Oriente. Bom, então, nós sabemos já há um bom tempo que a população chinesa vem crescendo muito pouco, né? Já podemos afirmar que muito em breve, alguns acham que já em 2023, a população da Índia, que é bem mais jovem, vai ultrapassar a população chinesa, mas agora a expectativa vai até um pouco além disso. Há uma suspeita de que o Departamento Nacional de Estatísticas da China, uma espécie de IBGE deles, vem dificultando o acesso aos números. Os números do último censo, do censo 2021. Nós já estamos terminando 22 e eles ainda não soltaram. Estão soltando devagar os números relativos a essa contagem feita o ano passado. Né? Esses números aqui acabam de ser publicados. Aqui, ó a matéria. Quase metade das províncias da China tiveram encolhimento populacional em 2021. Né? Pelo que já foi falado pelo governo, pelo Departamento Nacional de Estatísticas, ainda existe um saldo positivo. A China ainda cresce pouco, mas ainda cresce. Só que alguns acham que não, que eles estão escondendo. Mas qual seria a finalidade de esconder esses números avançados do envelhecimento, ou até mesmo que a população como um todo já estaria diminuindo? Bom, isso significa que o governo chinês vai ter que aumentar os gastos em programas relacionados com a terceira idade. O aumento dos gastos com essa parcela da população vai tirar do governo chinês parte da sua capacidade de investimento, capacidade de financiamento de atividades produtivas, o que certamente vai impactar no crescimento da economia chinesa. A China vai, digamos, tirar um pouquinho o pé do acelerador. E isso, claro, já movimenta aí a economia do mundo todo. Então é um outro assunto bem importante para a gente. Mudando completamente, né, do tema, falamos um pouco sobre os biomas encontrados no estado de São Paulo. Bom, basicamente o amarelo que está na parte central é cerrado e o verde, né, tanto no leste quanto oeste, Mata Atlântica. Claro, essa é a formação original, sabemos que grande parte disso já está num alto nível de degradação. Né? Mas o estudo mostra, né, uma maior conservação da Mata Atlântica na faixa leste, que em tese dá para entender também. Na faixa leste você tem um número maior de unidades de conservação e a própria topografia, né, o relevo aqui, a região dos chamados mares de morros, é um relevo que não é muito, né, ou nada, né, apropriado para a expansão aí do agronegócio. Então isso tomou mais a parte central e a parte oeste do estado de São Paulo. Mas é sempre relevante também dar uma olhada nesse assunto aqui.
Falamos também sobre o aniversário, né, de 75 anos de independência da Índia e quando analisamos exatamente o que aconteceu, né, em 1947, nós começamos ali a entender o conflito em torno da Caxemira, a disputa, né, entre hoje dois países, Índia e Paquistão. E atualmente o que chama atenção é a chegada de um grupo, né, extremamente conservador ao poder e que chegou ao ponto, né, nas palavras do ministro do interior da Índia, de falar o seguinte, aspas para ele, né, ninguém pode nos impedir de escrever a verdade. Agora somos independentes, podemos escrever nossa própria história. Fecha aspas. Literalmente, o atual governo está impondo valores religiosos, embora o Estado seja laico, está impondo valores da religião hindu ao povo, que não necessariamente é hindu, ou muitas vezes pode ser, mas não é religioso, não é praticante, mas é um governo que está misturando religião com política, está reescrevendo livros didáticos e contando uma história que não é muito bem a história que envolve a colonização, a luta pela independência. É uma maneira um tanto diferente e um tanto distorcida, mas por parte de um governo que não aceita nenhum tipo de questionamento. Né? Então, principalmente pensar nesses dois pontos. A independência, há 75 anos, que levou ao início desse conflito, que se estende até os dias de hoje, né? O fato do Paquistão reivindicar o controle da Caxemira, que está sob controle da Índia, e o governo atual impondo uma visão de extrema-direita, com valores nacionalistas, conservadores, religiosos, como outros países, a exemplo da Hungria ou da Turquia, para não entrarmos na nossa seara, porque isso é uma coisa que o vestibular quer distância, com toda razão. Olha aqui, do Jornal da USP, uma matéria, né, de um assunto importantíssimo para nós. Vamos abrir aspas aqui nas palavras do professor Pedro Luiz Cortes. Aspas, nós entramos no processo de uma outra crise hídrica. Fecham as aspas. Aí você vai pensar assim, poxa, mas esse ano choveu pra caramba. Tivemos um inverno com um volume maior de chuva. Tivemos uma primavera, ainda restam uns 20 dias, mas uma primavera com um volume também maior de chuva. Mas o que está acontecendo é que as nossas bacias hidrográficas, no geral, elas estão perdendo o seu volume d'água. Os tais rios voadores que vêm do bioma amazônico, hoje transportam um volume menor de vapor d'água também. Né? E sobretudo aqui para a nossa região metropolitana, né, de São Paulo, o que está acontecendo é que os reservatórios, mesmo com um grande volume de chuva, os reservatórios estão muito abaixo do esperado para essa época. Né? Uma sequência de anos, sucessivos anos, onde o volume de chuva vem caindo. E nós não estamos preparados para isso. Né? Por exemplo, a represa Guarapiranga está com 64% do seu volume operacional. Tá? Em um ano normal, fora esses últimos anos, onde estamos vendo uma redução sucessiva do volume de chuva, era para estar acima de 90%. O sistema Cantareira está com apenas 32%. O esperado é 80%. 80% para o Cantareira, 90 e poucos por cento para o Guarapiranga. E aí, assim, com as chuvas de verão,
alcançam 100%, né, da sua capacidade operacional, mas provavelmente isso não vai acontecer. Não necessariamente a chuva ela é direcionada para os reservatórios, né? Não é só chover, precisa chover no lugar certo, né? E quer dizer, precisa ter uma gestão, como a FUVEST cobrou uma vez, né? Da última grave crise hídrica, 2014, a FUVEST colocou lá como resposta: a crise resulta de um menor volume de chuva, né, em decorrência de uma laninha, embora estamos vivendo ainda finzinho de uma laninha, mas esse inverno até que teve um pouquinho mais de chuva, né? Mas seria isso, né? A crise decorre de um volume um pouco menor de chuva e má gestão dos recursos hídricos. Considerando todos os reservatórios, né, aqui da nossa região metropolitana, o volume operacional está em 44,8%, para ser mais preciso. Isso números aqui do final de novembro de 2022. Né? Então é algo, né, urgente, construção de novos reservatórios e uma melhor gestão deste importantíssimo recurso hídrico. Em agosto deste ano, né, algo que já era esperado, né, devido à idade avançada, mas que sempre nos choca, é claro, a morte do último líder soviético, Mikhail Gorbachev. Né? Gorbachev, que foi laureado com o Nobel da Paz, foi uma pessoa extremamente equilibrada, importante no período anos 80, ele, né, que assumiu o poder da União Soviética exatamente em 85, ele foi uma peça-chave para evitar uma radicalização ainda maior, né, da chamada Guerra Fria, que vivia o ápice dos gastos militares, dos programas militares e espaciais. Ele foi crucial quando assinou o tratado junto do presidente Ronald Reagan para eliminar os mísseis de curto e médio alcance, que era o grande temor da época, né? Se imaginar algo como uma verdadeira chuva de bombas atômicas, sobretudo na Europa. Né? Então, ele, pressionado pelo Ronald Reagan, ele podia muito bem ter radicalizado e ter ameaçado dar início a uma guerra nuclear, mas não. Ele seguiu, né, equilibrado e focou na tentativa de reerguer a economia e automaticamente a qualidade de vida, né, de toda a União Soviética. Mas acabou que a insatisfação foi se generalizando e no ano de 91 todas as 15 repúblicas soviéticas acabaram declarando suas independências. Lembrando que o Putin não foi ao enterro do Gorbachev, em meio à tensão com a Ucrânia, a guerra, né, que começou em fevereiro desse ano, a presença da comunidade internacional foi praticamente nula. Agora, o Putin não comparecer tem toda uma simbologia, né? Ele precisa mostrar para a ala mais conservadora, para os seus apoiadores, que, como ele mesmo já disse, né, o fim da União Soviética foi a maior tragédia que ocorreu no século XX. Parece que tem outros fatos aí, né? Mas, de entendimento dele, a maior tragédia do século foi o fim da União Soviética, e teria sido o Gorbachev o responsável por isso. Gorbachev, que foi fraco e que permitiu o fim da União Soviética, e agora ele, Putin, busca criar uma nova Rússia nos moldes geopolíticos da própria União Soviética. E aqui, para tornar o clima mais tenso, né, o clima que eu digo é o clima entre a Rússia e o Ocidente, a explosão do mais importante gasoduto, né, o gasoduto Nord Stream 1. Lembrando que o 2 ele está pronto, mas não foi inaugurado. Era prevista a inauguração esse ano, mas em decorrência da ocupação da Ucrânia por tropas russas, a Alemanha, que é
parceira aí na construção, a Alemanha acabou, né, prorrogando a abertura desse novo gasoduto. E uma explosão, como diz a matéria aqui da revista Exame, acabou destruindo um trecho de 50 metros desse importante gasoduto. E até agora não se sabe exatamente o que aconteceu. Com relação à explosão, não há dúvida, mas o que teria provocado a explosão? Alguns chegam a afirmar que seria a própria Rússia, para ter uma justificativa para reduzir ainda mais a oferta de gás para o continente europeu. Não há dúvida, a Europa está vivendo a maior crise energética dos últimos anos, 50 anos, algo assim. A escassez de gás fez o preço disparar, e se nós estamos há 20 dias do início do verão, obviamente eles estão há 20 dias do início do inverno. O inverno europeu é muito frio, não tem como ficar sem o gás. Ainda existe uma oferta de gás da Rússia para a Europa, mas numa quantidade muito reduzida. Então fica essa dúvida, o que de fato aconteceu? Será que é uma tentativa de sabotar a economia russa, que depende da exportação do gás? Ou o contrário, a própria Rússia promoveu a explosão para acusar alguém e conseguir o seu principal objetivo, provocar uma grave crise na Europa? Para quê? Para que a Europa não pressione a Rússia para se retirar da Ucrânia, o contrário, para que a Europa aceite a ocupação que a Rússia já realizou. É um triste ano, né? Várias perdas irreparáveis, né? Tivemos a morte da Gal Costa, uma das melhores vozes do mundo, da história da música. Então, independente de gostar ou não, eu gosto, mas independente disso, para quem entende de técnica, não há dúvida, uma das mais importantes vozes da música do mundo todo. Bom, se não acreditar, podem dar uma pesquisada, mas eu acredito que concordam sim, né? Bom, o que dizem os especialistas. Outra perda também irreparável, no mesmo dia da Gal Costa, o músico Rolando Boldrin, incrível, e Gorbachev, como já disse, e Sir James Lovelock, aos 103 anos, curiosamente, ele faleceu no dia do seu aniversário. Ele foi um pesquisador, em grande parte pesquisador independente, embora tenha trabalhado, por exemplo, para a NASA. Ele ajudou a desenvolver o sistema de satélites que mede o buraco na camada de ozônio. Ele foi simplesmente o responsável pela criação da teoria de Gaia, né? Aquela ideia de que a Terra ela reage como se fosse um único ser vivo. Então, como um ser vivo qualquer, como nós, né, os danos causados em nosso corpo é sempre um dano local. Né? Um machucado, por exemplo, é sempre um dano local. Agora, as consequências são globais. O organismo inteiro reage a esse dano local. A Terra é assim. Né? O impacto que nós causamos, ele é sempre um impacto localizado. Mas as consequências, os desdobramentos, atingem a Terra como um todo. E lembrando que foi ele que identificou que a atmosfera terrestre se comporta, né, como se fosse uma estufa, mantendo, mais uma vez, a analogia da Terra com um ser vivo, né, mantendo a sua temperatura dentro de uma certa constante, né? Não permitindo grandes variações de temperatura, o que provavelmente inviabilizaria até mesmo a existência da vida no planeta. E também, seguindo a própria lógica
do pesquisador James Lovelock, em uma das suas últimas publicações, com um livro, né, com o título A Vingança de Gaia, ele fala exatamente disso, né, que o ser humano provocou um verdadeiro desarranjo, né, no planeta, e que nós, com o desmatamento, com a mudança das paisagens naturais, obviamente com a queima de combustíveis fósseis, impermeabilização do solo, né, uso de agrotóxicos e outros, né, nós provocamos esse desarranjo, e agora é como se o planeta se voltasse, né, contra nós. Então, por exemplo, nós vamos bater em alguns lugares recordes de temperatura, ou ao mesmo tempo lugares vão enfrentar invernos com baixíssimas temperaturas, tornados vão acontecer com uma frequência maior, ou onde nunca aconteceram. E temos aqui uma matéria que fala já do final do verão, final do verão agora, né, hemisfério norte, e mesmo assim uma forte tempestade, né, chamada Fiona. E essa tempestade, eu lembro que quando eu estava gravando, eu gravei exatamente porque essa tempestade chegou ao Canadá. E uma tempestade como essa, né, um furacão, um ciclone tropical, é raríssimo chegar numa latitude, né, numa latitude canadense. Um furacão, ele se forma a partir da evaporação. Então é um fenômeno que se forma sempre sobre oceanos, mas oceanos com águas quentes. E quando o furacão vai se deslocando, o ciclone tropical vai se deslocando, ele vai perder força, ou quando ele chega no continente, ou quando ele começa a avançar sobre águas mais frias, né, quando vai se afastando das regiões tropicais. E o que aconteceu é que esse resolveu, né, fugir aí do padrão. Chegou até o sul do Canadá, por exemplo, a região de Quebec, onde tradicionalmente as águas estão já mais frias, bem mais frias. Mas não é exatamente isso que vem acontecendo, não. Nós temos aí as temperaturas dos oceanos em elevação. Inclusive existe até um alerta para que o Brasil, que até hoje só foi atingido por um furacão, né, por um ciclone tropical, lá em 2004, o Catarina, demos esse nome porque ele atingiu exatamente o litoral catarinense, que o Brasil agora deve se preparar, porque nós vamos ter esse fenômeno agora com uma frequência como nós nunca vimos. Inclusive o interior de São Paulo, o interior do Paraná, vem registrando tornados, né? Tornado é um fenômeno muito mais localizado, tornado é um fenômeno rápido, é coisa de 10 minutos, no máximo 20, mas de uma capacidade absurda de destruição, né? O tornado está associado a choque de massas quentes e frias, então é um outro fenômeno. Mas o interior de São Paulo e Paraná vem nos últimos anos registrando um número recorde de tornados também. Então vai na linha, né? Na linha do próprio pesquisador James Lovelock, né? Um rearranjo climático, fenômenos climáticos, né, extremos, ou como eles colocaram aqui, como eles descreveram, uma destruição aterrorizante. Seria o tal planeta, o tal ser Gaia se vingando, né, na analogia do título do livro do pesquisador James Lovelock. Obviamente falamos sobre a guerra Rússia-Ucrânia, falamos mais no primeiro semestre, claro, mas no segundo semestre a Rússia também resolveu dar um recado, né, para os Estados Unidos, dizendo que um envolvimento dos Estados Unidos na guerra, né, como diz a matéria aqui do UOL, o envolvimento pode trazer aí um risco terrível, né? E a impressão é que o governo americano entendeu o recado. Um míssil caiu em território polonês,
Imediatamente o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o míssil era russo e que a OTAN deveria intervir imediatamente, e no mesmo dia o presidente americano, Joe Biden, apareceu afirmando que não existiam evidências daquele míssil ter origem na Rússia e que o governo da Ucrânia deveria acalmar os ânimos, né, para evitar um desdobramento que, aí sim, sem dúvida nenhuma, pode levar o mundo a uma guerra nuclear. Nesse aspecto, Biden se mostrou muito sensato, né, dando um chega para lá no presidente ex-comediante, ou uma vez comediante, sempre comediante, Zelensky, presidente da Ucrânia, que a impressão que nos passa é que ele está no comando da resistência militar ucraniana, o que seria uma tragédia e para a Ucrânia. E dá a entender que parece essa guerra vai demorar muito, mas o mundo vai acabar aceitando o que aconteceu em 2014, quando a Rússia tomou a península da Crimeia. O mundo vai acabar aceitando e a Ucrânia vai perder os territórios já ocupados. Esta é a impressão que nós temos. Um assunto bem diferente, mas também muito importante, porque a Amazônia, né? A Amazônia tem tudo a ver com o Brasil, com o mundo, com questões atuais, né? E a produção do cupulate, né? Aqui, entre aspas, um primo, né? O primo do chocolate. Por que primo? Porque o cupuaçu é uma espécie semelhante, né, ao próprio cacau. O cacau é da Amazônia. O cacau foi levado e se adaptou muito bem ao clima baiano, clima capixaba, né, Espírito Santo, mas o cacau é amazônico. Então a ideia é produzir um cupulate, né, claro, remete ao chocolate, né? Mas não a partir do cacau, e sim da semente do cupuaçu. Já pude experimentar, achei um gosto interessante, mas é diferente. Agora, a ideia aqui seria uma alternativa na geração de renda e que ao mesmo tempo pressupõe manter a floresta de pé, né? Porque eu preciso do ecossistema amazônico para ter o cupuaçu. Não daria para abrir uma grande clareira, né, e fazer ali uma plantação de cupuaçu. Então você mantém a floresta te dá as condições necessárias para você ter o cupuaçu, e a partir do cupuaçu você tem a renda de uma forma sustentável. Interessante, experiência interessante que já vem dando bons resultados. Outro assunto aqui, ó, importantíssimo, né? Energia é sempre um assunto importante, petróleo. Uma reunião da chamada OPEP Plus, ou OPEP+, que não é nada além da própria OPEP, né, que surgiu lá nos anos 60, e alguns outros países, sobretudo a Rússia. Então a Rússia não faz parte da OPEP, mas vem participando de algumas reuniões e vem tomando aí medidas alinhadas, né? Porque se você pensar que a OPEP, atuando de uma forma cartelizada, a OPEP pode reduzir a oferta diária de petróleo, mas essa redução da OPEP pode ser acompanhado por um aumento das exportações da Rússia, o que acabaria não surtindo efeito. Então eles estão aí nos últimos anos com um certo alinhamento, né, quanto a manter a produção, aumentar ou reduzir, como no caso, né, olha o anúncio aqui do jornal Valor Econômico. OPEP Plus aprova maior redução na produção de petróleo desde abril de 2020. Né? Ainda aqui no texto, medida que contraria os Estados Unidos, obviamente, né, deve elevar ainda mais os preços globais e pode ajudar a Rússia a repor perdas financeiras causadas pela guerra na Ucrânia. Né? Então, sempre bom aí ficar atento a esse assunto. Olha aqui uma notícia que também
nos pegou, digamos, com uma certa surpresa, causou, né, uma certa surpresa. Era algo esperado, mas não que fosse acontecer de uma forma tão imediata, né? Há exatos 100 anos, a Irlanda conquistou a sua independência, né? Nascia a República da Irlanda, também conhecida como Irlanda Católica. Então a Irlanda se separava do Reino Unido. Mas naquele momento, não só aconteceu a independência da Irlanda, nascia, né, a República da Irlanda, mas como também aconteceu um racha na ilha. O extremo norte não aceitou a independência, né, por ser de maioria protestante. Então, há 100 anos passavam a existir duas Irlandas. A República da Irlanda, a católica, e a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, ou seja, a Irlanda protestante. Porém, ao longo desse período, a minoria católica da Irlanda do Norte vinha crescendo num ritmo mais acelerado, né? E o novo levantamento, né, o novo censo do Reino Unido mostrou que os católicos já superam os protestantes na própria Irlanda do Norte. Eles dividiram a população basicamente em aqueles que não têm religião, aqueles que são católicos, aqueles que têm um berço católico, mas não praticam o catolicismo, os protestantes, e aqueles que têm um berço protestante, mas não praticam. E aqueles que se declaram católicos, ou que se declaram, né, de berço católico, de famílias católicas, formam o maior contingente. E isso já vem provocando aí grandes reações de políticos que representam a comunidade católica do Norte, de exigir a realização de um referendo na Irlanda do Norte sobre uma possível unificação das Irlandas. Claro que isso não agrada a parcela protestante, mas é algo que deve acontecer em breve. O parlamento norte-irlandês aprovou a realização desse referendo, agora no mês de novembro, mas não foi aceito. Essa declaração não foi aceita porque quem deve autorizar, como foi o caso da Escócia, né, que também realizou um referendo, quem deve autorizar a realização do referendo não é o parlamento local. Londres tem que concordar com a realização, mas tudo indica que vai acontecer em breve. Um outro tema muito importante, né, o Brexit. Agora, já praticamente numa situação de normalidade aí pós-Covid-19, pós-pandemia, embora ainda, né, estamos oficialmente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ainda estamos vivendo uma pandemia. Mas já a economia voltando a uma certa normalidade, dá para começar a medir os efeitos, né, do Brexit, ou seja, do Reino Unido ter deixado o bloco europeu, a União Europeia. E o atual primeiro-ministro, né, o Sunak, pela primeira vez, um primeiro-ministro de uma família de estrangeiros, né, os seus avós eram indianos, foram viver na África, onde nasceram os pais, e depois os pais dele foram para o Reino Unido, onde o pai se tornou médico, a mãe farmacêutica, e ele, né, pôde estudar em ótimas escolas, acabou se tornando aí um milionário, casou com uma indiana ainda mais rica. Hoje eles têm uma fortuna que supera aí fácil a fortuna da família real britânica, mas não é o caso, né? Mas é curioso o fato de ter um primeiro-ministro que não é de berço britânico, né? Bom, e ele tem esse desafio, né, de lidar com uma enorme pressão que existe com relação à mão de obra.
Está faltando muita mão de obra no Reino Unido, uma mão de obra que em vários dos setores chega a faltar, como faltou ano passado, faltou motorista, faltou o pessoal da atividade portuária. O Natal do Reino Unido ano passado foi uma tragédia, porque simplesmente faltavam mercadorias. Muitas encomendas não chegaram no prazo esperado. Né? Por quê? Porque quem é europeu e está por lá, com essa insegurança com relação ao que vai acontecer, então digamos que, por exemplo, tem muito motorista do leste europeu, Romênia, Bulgária, Hungria. Bom, então se eu sou motorista no Reino Unido e pinto uma vaga na Bélgica, na França, na Alemanha, eu vou para lá. Por quê? Porque lá eu sei que eu vou poder continuar trabalhando. Já o meu futuro no Reino Unido eu não sei. Né? Então eles precisam resolver o quanto antes. Né? E precisam criar meios para permitir a entrada de profissionais jovens e qualificados. O Reino Unido não tem. Né? Não vou falar que foi uma decisão, né, atropelada, destrambelhada, o Brexit, porque eles continuam apoiando o Partido Conservador, que foi o partido que idealizou o Brexit, que preparou o referendo realizado lá em 2016. Então, se a população continua apoiando o Partido Conservador, é porque apoia, né, apoia também o Brexit. Mas com relação à mão de obra, a situação não está nada fácil por lá. Também as exportações, né, as exportações caíram. Por quê? Porque um europeu, quando pensa em comprar um produto britânico, ele vê a taxa alfandegária, que hoje existe, né, e já pensa em comprar de um outro país do próprio bloco. Né? Mas a questão hoje mais assim, urgente é o que diz respeito à mão de obra. Sobre o horário de verão, vai voltar, não vai voltar, e aí como fica? Assunto importante também, né? Nós tivemos o horário de verão implementado no Brasil várias vezes, né? Quem implementou pela primeira vez foi Vargas, mas depois, com o presidente Sarney, em 85, e de lá para cá de forma ininterrupta. E aí o Bolsonaro, cumprindo uma promessa de campanha, acabou. Né? Por um lado, hoje não resulta em grandes economias, né? O nosso operador nacional do sistema, um corpo técnico, né, que monitora aí consumo e geração de energia, afirma que não traz grandes vantagens. A economia nos últimos anos vem sendo irrisória, 0,3%, né, 0,2%, então causa mais transtorno do que qualquer outra coisa. Agora, ultimamente teve aí uma entrevista com alguém aí do operador nacional do sistema dizendo que, por menor que possa ser, uma economia é uma economia e é bem-vinda. Aí já não consigo entender. Antes a economia era de 4, 4,5%, chegamos até 5%. Antes, quando o pico de consumo se dava por volta das 18 horas. Aí o fato de estar com o relógio adiantado e ainda ter muita luz natural resultava numa boa economia. Agora o nosso pico de consumo ocorre lá por volta das 15 horas, sobretudo com o uso de aparelhos de ar-condicionado. Então o fato do relógio estar uma hora mais, uma hora menos, não resulta em nada. Mas tem o descontentamento aí por parte dos donos de bares, restaurantes, né, comércio de rua. Para esse pessoal, a volta do horário de verão é interessante, porque, claro, que acaba estimulando as vendas, né, tendo pessoas circulando aí por mais um tempinho pelas ruas. Bom, já caminhando para o final aí da nossa retrospectiva, Amazônia, assunto muito importante. Infelizmente, olha o título aqui, ó. Alertas de desmatamento na Amazônia tem o pior outubro da série histórica, aponta o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bom, série histórica significa de 2015 para cá, porque de 2015 para cá nós usamos a mesma metodologia. Tá? Eu não tenho como comparar com outros anos, pois a metodologia era diferente. Não que o desmatamento não acontecesse, mas
aqui seria a abordagem correta, usando a mesma metodologia, recorde para o mês de outubro. Isso é péssimo para a gente, é péssimo para a nossa imagem lá fora. Esperamos que tenha agora alguma mudança por parte do governo eleito, no que diz respeito à Amazônia, do combate ao desmatamento, combate ao garimpo ilegal, a violência aí contra os povos originários, e que fundos internacionais aí voltem a nos auxiliar no combate ao desmatamento. O que não dá, né, e que provoca aí a ira, né, de outros países é negar o desmatamento. Negar o desmatamento, sendo que as imagens de satélites elas têm acesso público. Então não tem como negar, isso é péssimo para a nossa imagem, isso já até compromete em parte a exportação do nosso agronegócio. Um agricultor, um ruralista sério, ele não quer o desmatamento, porque provoca alterações climáticas e que cedo ou tarde vai impactar também no rendimento da agricultura, e porque a imagem lá fora cria, né, esse ar negativo, né, de que consumir produtos brasileiros é como financiar o desmatamento. Isso não pode continuar. E terminamos o ano com, né, uma matéria preocupante. Olha aqui, ó, do G1, área de plantio de arroz e feijão encolheu mais de 30% em 16 anos, enquanto soja e milho avançam. Vamos lembrar que arroz e feijão é a base da alimentação dos brasileiros e que nós já temos uma proporção elevadíssima de pessoas na condição de insegurança alimentar, né? Nas 3 categorias de insegurança alimentar, na leve, moderada e até mesmo na grave, que é a privação da comida, a sensação de fome. E isso tende a tornar, né, o acesso ao arroz, o acesso ao feijão ainda mais difícil. Foi a última das nossas matérias, bem importante, hein? Deem uma olhada nisso. Lembra que arroz e feijão não é commodity, como é a soja, como é o milho, como é o algodão, né? Quer dizer, cotação internacional, receber em dólar. Aqui é o dia a dia do prato dos brasileiros. E o agronegócio não se interessa. Tem que ter o governo aí por trás, despertando o interesse em cultivar o que é o alimento do brasileiro no dia a dia. Tá certo? Bom, então encerramos por aqui mais um ano do nosso Mundo em Debate, aqui pelo Singular Ângulo. Espero ter ajudado. Deixo aqui esse programa em homenagem à minha ex-professora e professor. Eu falo da professora Sueli, carinhosamente tia Lola, e do Jorge, né, meus professores, quando eu, como vocês, estava fazendo cursinho lá atrás, lá nos anos 80, finalzinho pelo menos, né? E é isso, pessoas incríveis. Um beijo, até mais, gente, tchau.